Olá, pessoal. Boa noite para todo mundo. Bem-vindos. Já estamos gravando o nosso encontro de hoje e você já tem aí compartilhado o material que nós começamos a conversar na semana passada. Então, você teve uma folga na sexta por conta do feriado, mas hoje nós vamos concluir esse nosso material sobre as escolas de formação do pensamento jurídico. Então, qualquer dúvida, você libera o áudio, você manda uma mensagem, fique sempre muito à vontade para tirar as suas dúvidas. Vamos lá. Então, nós estamos, desde a semana passada, falando sobre essas escolas de formação do pensamento jurídico, né? É, e onde elas se inserem, para nós relembrarmos, porque faz alguns dias que nós nos encontramos. Quando a gente pensa no surgimento do direito, ou da forma de se explicar de onde as regras são provenientes, elas surgem com base em quê? Desde que a sociedade se organiza minimamente, nós temos pessoas buscando demonstrar é, qual a origem do direito, da onde o direito busca legitimação ou legitimidade, enfim. E aí nós tivemos a primeira escola que nós conversamos, que é a escola do direito natural, ou justnaturalismo, ou escola justnaturalista. Nós temos ali várias acepções, mediante as quais podemos entender essa primeira modalidade, essa escola mais antiga, não é mesmo? É... E aí a ideia da escola do direito natural, meus caros, é a existência de uma norma universal, eterna, né, imutável, aplicável a todas as pessoas em todos os lugares. Então, nós conversamos na semana passada que a escola do direito natural ela possui vertentes, ela possui espécies, modalidades. Só que, independente da modalidade sobre que eu estudo a escola do direito natural ou justnaturalismo, o direito natural ele é sempre fiel ao seu valor a priorístico, né? A sua verdade primeira, que é essa ideia de uma lei naturalmente imposta e incidente perante a sociedade, que de alguma maneira regulamenta essa coexistência das pessoas. E essa lei que se aplica para todo mundo, independente do lugar em que as pessoas se encontrem, ela é identificada pela natureza das coisas, né, pela própria natureza. A natureza demonstra regras de organização e, e ela nos ensina muito no que diz respeito à sua própria manutenção. Ela pode ser fruto do reconhecimento racional do homem, ou ela pode ser fruto da compreensão ou da crença em uma divindade. Então, pessoas que possuem sociedades que estão atreladas a algum tipo de divindade, elas sofrem essa influência, no sentido de acreditar que o direito é fruto da vontade dessa divindade. Quando nós terminarmos esse material aqui das escolas de pensamento jurídico, nós vamos falar sobre sistemas de direito. E aí você vai observar que existe o sistema teológico. Até hoje, até os dias de hoje, nós temos sociedades que são organizadas a partir da ideia, da convicção, da crença de que o ser religioso, uma entidade metafísica, coordena o surgimento, o reconhecimento, a validação de toda a regra de comportamento humano. Enfim. Falamos também na semana passada sobre a escola da exegese e vimos que a escola da exegese, num primeiro momento, ela não nega o justnaturalismo, ela não apresenta um contraponto ao ideal justnaturalista. Então, nós não temos esse discurso de que o justnaturalismo é uma bobagem, que não existe uma lei eterna, imutável e geral. Isso não é o parâmetro apresentado inicialmente pela escola da exegese. Mas o que nós precisamos compreender é que ela prevê a importância do registro escrito das normas jurídicas. Então, nós temos, por meio da escola da exegese, o valor do registro, o valor da codificação. Então, é importante que as pessoas, o Estado, que aquela organização
ela se preocupe em codificar as regras jurídicas para que haja uma maior segurança, uma maior tranquilidade. E isso não é de todo errado, se nós pararmos para pensar, né? Em uma sociedade tão plural como a nossa, tão diferente, me parece, meus queridos, não sei qual é a impressão de vocês, e por favor, fiquem muito à vontade para expor ali os pensamentos de vocês, escrever ou até mesmo falar, mas me parece que se nós não tivéssemos regras escritas na nossa sociedade atual, o caos seria muito maior, né? Porque as pessoas são muito diferentes na maneira como as pessoas elas acreditam, pensam as coisas, como elas se orientam, sabe? Então, essa regra escrita, ela nos dá uma segurança maior, né? Impossibilitando que as pessoas tenham um discurso do tipo, eu não conheço, eu não sei, mas onde que está registrado que é dessa forma, que é dessa maneira, e que as pessoas precisam aprender ou interpretar desse jeito, né? Então, acaba sendo muito importante essa regra escrita na nossa realidade nacional. Se não existisse uma regra escrita na nossa realidade nacional, muito provavelmente estaríamos em maus lençóis, estaríamos verdadeiramente em maus lençóis. Mas mesmo porque às vezes o óbvio na nossa legislação ele precisa ser previsto. Eu não sei quantos viram que, salvo engano, aí no estado do Rio de Janeiro, não me lembro agora, não vou me lembrar a notícia exatamente como foi veiculada no Facebook, mas trabalhou-se com uma proibição em que você não pode fazer tatuagem em cachorro. Gente, isso me parece um negócio tão óbvio que chega a ser triste imaginar que o legislativo tenha que perder tempo para ficar criando esse tipo de lei. Porque, honestamente, como que uma pessoa em sã consciência acha razoável tatuar um cachorro? E aí o nosso legislativo tem que gastar tempo com uma idiotice dessa. Então, nós temos um problema legislativo no nosso país, que é um legislativo lento, um legislativo que não responde aos anseios da sociedade, que está muito mais preocupado em fazer política do que em pensar no bem comum. Isso tudo é verdade, mas também é um legislativo que, infelizmente, acaba tendo que legislar coisas imbecis. Eu não sei se vocês sabem, até a mesma crítica vale para o judiciário. Então, é público e notório que nós temos um judiciário lento. É público e notório que isso infelizmente, uma característica do judiciário. Ah, professor, está dizendo que todos os juízes são lerdos? Não, não estou dizendo isso. É uma questão interpretativa. Vamos interpretar adequadamente. De maneira geral, é público e notório que o nosso judiciário ele é lento. E ele é lento por muitos motivos. Muitos motivos. E um dos muitos motivos que torna o nosso judiciário lento é a quantidade de processos que ele recebe. Então, nós temos um dos judiciários que mais possui processos no mundo todo. E isso, inevitavelmente, produz uma certa lentidão. Se nós tivéssemos um judiciário que pudesse trabalhar com uma quantidade de processos muito menor, tenderíamos a ter respostas mais rápidas. Mas, enfim, essa não é a nossa realidade. Mas já chegou ao STF, e, jovens, eu estou falando do STF. Coloquei para vocês o material lá daquela estrutura do Poder Judiciário. STF é a nossa Corte Constitucional, é a nossa Corte Suprema. Então, chegou ao STF uma discussão sobre o tamanho, a largura do colarinho do chope. É o tanto que deveria ser considerado razoável para a espuma do chope. Então, assim, não estou dizendo que é razoável você pagar por um chope e só vir espuma. Não estou dizendo que a pessoa tem que pagar por espuma, não é isso, mas também não é razoável isso chegar no STF, sabe? Não é razoável você ter lá a Suprema Corte do país julgando uma questão relacionada à largura do colarinho do chope. Então, a gente acaba gastando tempo de maneira errada, de maneira ruim, no exercício do poder. Então, o legislativo com coisas equivocadas, o judiciário com coisas equivocadas, e assim sucessivamente. Então,
nós temos aí uma circunstância em que parece que se a coisa não tiver escrita, desenhada, as pessoas elas vão dar um jeito de questionar, por mais óbvio que seja. E aí entra para mim essa questão do colarinho do chopp, que é uma coisa que eu acho que eu não precisaria jamais isso gerar um processo, é uma questão de bom senso. Se eu estou comprando chopp, eu quero chopp, não quero espuma. Isso não precisaria virar uma discussão judicial, como também não me parece razoável a pessoa tatuar a pele de um cachorro. É, Aí alguns falariam assim, mas não tem a marcação do boi, né, naquele negócio quente que você marca o boi. Completamente diferente, né? A situação, eu estou falando de marcar a pele do cachorro como um todo, de uma maneira absolutamente desnecessária, né? O gado acaba tendo essa marcação por uma questão de propriedade, de registro, que até também vem sendo discutida. O ponto é, e aqui entra uma provocação que eu acho que eu ainda não fiz a vocês, mas quero que vocês pensem nisso e reflitam. Hoje tem crescido e crescido muito todo um discurso voltado à proteção dos direitos dos animais. Então, vocês devem acompanhar incessantemente, né, todo esse movimento de que precisamos proteger os animais, e é óbvio que tem que ser assim mesmo e tal. O problema é, será que as pessoas entendem o quão hipócrita é esse discurso em muitos momentos? Porque normalmente, e aí não estou dizendo todos, né? Mas assim existe um grupo muito forte de defensores dos direitos de animais que na verdade só estão defendendo o direito de cachorro e gato. Não estão efetivamente preocupados com os outros animais. E aí acabam colocando cachorro e gato, os chamados animais domésticos, em uma categoria de superioridade. Mas, ora, se a minha preocupação é com os animais, eu preciso entender os animais como um todo. Então, a mesma preocupação que eu tenho com um cachorro, eu preciso dedicar essa preocupação, por exemplo, a um rato. E me parece que as pessoas não fazem esse exercício, inclusive esse exercício reflexivo, porque talvez vocês se lembrem, principalmente o pessoal mais velho, vai se lembrar que alguns anos atrás teve uma invasão em um instituto chamado Instituto Royal, que fazia testes de cosméticos em animais. Então, isso aconteceu no estado de São Paulo. Um grupo de defensor dos direitos dos animais invadiu esse Instituto Royal para resgatar esses animais. Então, primeiro a gente tem todo um problema de invasão de propriedade privada e depois uma outra situação que eles resgataram os cachorros, os beagles e, salvo engano, os coelhos. Mas não tinha só cachorro e coelho lá, tinham vários ratos também. Então, na verdade, eu estou preocupado com os animais ou estou preocupado com os animais que são fofinhos? Os animais que todo mundo olha e faz sabe? Aquele barulho infantilizado que todo mundo faz quando vê um animal fofinho, né? Ou para lidar com um cachorro que a gente conversa como se fosse um bebê. Então, me parece um discurso bastante hipócrita, esse discurso que protege o cão, mas que não olha, por exemplo, para a maneira como o gado é morto nos abatedouros. Mesmo porque não dá para a pessoa que é tão fervorosa assim achar que é fofa a maneira como uma vaca é morta, né? Ou como as galinhas são mortas nessa imensidão de abatedouros, ou como os nuggets são feitos, né? Então, acho que a gente pode ser defensor de muitas coisas, mas nós só precisamos buscar um pouquinho mais de coerência, né? Também não quero cair aqui no exagero que algumas pessoas têm, no sentido de sustentar que eu só posso ser defensor dos direitos dos animais se eu for vegetariano, ou melhor, se eu for vegano, que muitos vão partir para essa linha, porque não tem muito sentido eu defender os direitos dos animais e comer carne. Eu particularmente, não penso assim. Eu acho que é perfeitamente possível você defender os direitos dos animais e continuar comendo carne. Acho que é uma questão de consciência, né? Aquela consciência de onde você adquire a sua carne, é um lugar em que tem um mínimo de cuidado em relação à forma como esses animais são mortos. E aí digo algo que eu faço, né? Gosto muito de animais, tenho muitos cachorros, é,
e tento fazer algumas coisas para contribuir com isso. Em relação à carne bovina, eu ainda não faço. Então, aqui a gente tem que ter essa ideia da melhora. Mas, por exemplo, frango, eu não compro frango de mercado. Não compro frango em açougue, nada disso. Não compro. Não compro nenhum frango dessas granjas grandes, que os frangos são mortos com os caminhões, né? Aí chega aquele caminhão com um monte de frango, joga os frangos já na caldeira quente e tal. Eu costumo comprar sempre frango de gente que tem no sítio, sabe? Esses frangos meio... Que na verdade não é bem caipira, porque eles comem ração. Mas esses frangos são mais criados soltos, e aí o cara mata cortando o pescoço. Então, às vezes eu vou lá buscar, o cara mata lá na nossa frente mesmo. Então, assim, pelo menos corta o pescoço do bicho, pronto, uma morte foi rápida, sabe? Ele continua dando umas cambalhotinhas, não é porque é normal o frango fazer isso. Mas é diferente, né? Então, é esse tipo de coisa, né? Com o boi ainda não consegui fazer essa dinâmica, mesmo porque eu não descobri em lugar nenhum um jeito de matar boi que fosse de boa. Mas, mas enfim, às vezes, quando tem essas possibilidades, pode ser mais interessante, né? Então, fica aí uma sugestão. Já tentei ser vegano. Vegano eu não posso dizer que tentei. Tentei ser vegetariano. Mas o meu gosto por um churrasco, especialmente mal passado, ele não me permitiu ainda é, caminhar para essa linha. Quem sabe um dia isso acontece, né? Mas vamos lá. O importante é não desistir. Não que eu faça questão, uma super questão, mas enfim. Então, nós temos dentro da escola da exegese esse valor da positivação, da codificação dos regramentos jurídicos, o que até um determinado momento é muito tranquilo, muito, muito, muito tranquilo mesmo. Aí nós chegamos à chamada escola histórica. O historicismo jurídico, e você pode ter exatamente essa nomenclatura, ou escola histórica ou historicismo jurídico. É uma escola que tem aí alguns adeptos, né? O professor Marco Marrafon, professor do Rio de Janeiro, um dos professores mais brilhantes de filosofia do direito que eu já tive, é um historicista. E aí eu me lembro nitidamente, né? Quando eu, em uma das especializações que fiz, havia uma discussão filosófica muito forte na pós. E aí a primeira aula foi com o professor Marco Marrafon, que é um gênio, assim, um negócio impressionante. Eu me lembro, e foi assim até, eu era muito próximo de um dos responsáveis pela pós-graduação, e ele dizia depois assim, nossa, foi um erro, né? A primeira aula ser com o professor Marco, não porque ele não seja bom, ele é excelente, mas todo mundo saiu da aula se sentindo extremamente burro. Assim, era nítido a sensação de todos, nossa, somos muito estúpidos. E aí alguns desanimaram por conta disso. E não que o Marcos seja uma pessoa chata, arrogante, muito longe disso, é um querido. Mas um poço de conhecimento. E ele, logo no começo, falou assim, olha, esse negócio de justnaturalismo é uma besteira, o positivismo também não é um negócio que funciona, o historicismo ele tem mais sentido. Aí, algum tempo depois, veio o professor Alexandre Pagliarini, e aí ele tinha um discurso diferente. Ele falava, esse negócio de justnaturalismo é uma besteira, historicismo é uma bobagem, positivismo é o que voga, né? É o que é válido, é o que é importante. E isso me ensinou muitas coisas, e é que o certo e errado ele é muito no sentido daquilo que é cabível para a gente, da maneira como nós pensamos e formamos a nossa reflexão. As pessoas têm pensamentos diferentes. O Marco, extremamente competente, um historicista. O Pagliarini, extremamente competente, um positivista. O Alessandro Zeri, extremamente competente, um justnaturalista. Os três professores da atualidade, todos pós-doutores, produzindo e influenciando uma galera. E é isso aí. O bacana é ter exatamente essa multiplicidade de posições, né, e de apontamentos. Mas aí tem essa escola histórica, que é uma escola muito forte, e o grande mote, né, o grande foco da escola histórica é exatamente essa última frase. O legislador, como principal ente responsável pela produção da norma, nós sabemos, e você está vendo isso em direito constitucional,
a função do poder legislativo é produzir lei, produzir a norma jurídica. O legislador, nesse contexto, ele não cria o direito, ele somente traduz essas normas, né? Ele somente cria, ele somente reconhece, melhor dizendo, o direito escrito a partir do que é chamado de direito vivo. E o que é direito vivo? É o conjunto de regras oriundas da realidade daquele povo, da história daquela nação. Então, o conjunto de eventos, de fatos, de circunstâncias que são observadas ao longo dos anos, eles são cruciais para a produção legislativa de determinados locais. Então, essa visão histórica, primeiro que eu sou um apaixonado por esse termo direito vivo. Eu acredito muito nisso, sabe? Eu não posso achar que o direito é algo estanque, sedimentado, consolidado em um código, porque isso seria de uma pobreza tão grande, de uma pobreza argumentativa e teórica tão grande que desanimaria qualquer pessoa que se dedica à reflexão. O direito, ele é latente, ele é pulsante, ele faz parte da realidade das pessoas, da vida, da sociedade, e a maneira como aquela sociedade vai experimentando a sua existência, moldada por questões históricas, por fatos, por acontecimentos. Isso faz com que o direito seja reconhecido paulatinamente. Então, para os historicistas, e é uma escola de pensamento que eu vejo muito sentido, apesar de não ser um historicista, mas eu reconheço demais a influência da história na formação e no reconhecimento das próprias normas jurídicas. Para mim, é uma das escolas que tem mais sentido, porque efetivamente nós conseguimos visualizar essa dinâmica histórica interferindo nas realidades, né? Tem um professor muito querido, professor Zumar Fachin, que é constitucionalista, foi meu professor e foi meu orientador na pós-graduação. Um cara muito bacana que eu gosto muito dele. O Zumar tem um livro de direito constitucional e ele tem uma fala dizendo assim que as constituições, as novas constituições, elas se justificam a partir das rupturas. Mas como assim a partir das rupturas, né? O que eles chamam de rupturas do tecido social. Então, essas novas constituições, elas vão se colocando na sociedade a partir dessas chamadas rupturas do tecido social. Então, vamos escrever isso aqui para que você tenha essa informação. Esse material, né, das escolas do direito já estão com você. Então, novas constituições se justificam a partir de rupturas do tecido social de uma sociedade, né? Tecido social de uma sociedade. Isso você vai encontrar isso no livro do Zumar, se chama Curso de Direito Constitucional. Não sei se o Rodolfo comentou com vocês sobre o livro do Zumar. É um livro muito bom, inclusive para vocês que estão no começo. Ele não é tão difícil, aliás, não é um livro difícil de entender, e é um livro bastante completo. E aí ele trabalha com isso. O que é essa ruptura do tecido social, né? O que são as chamadas rupturas do tecido social? Onde que isso se insere? A gente pode compreender essas rupturas do tecido social como acontecimentos relevantes que reorganizam a sociedade de alguma maneira. Então, quando a gente olha para esse discurso de ruptura do tecido social, nós estamos diante de acontecimentos, fatos, circunstâncias, situações que, de alguma maneira, desestabilizam as estruturas até então estabelecidas dentro daquele Estado, dentro daquela sociedade. Quando nós analisamos a nossa evolução constitucional, a maneira como as constituições brasileiras elas aparecem ao longo dos anos, fica muito claro
essa análise das rupturas, dos acontecimentos históricos, influenciando na produção da nova regra. Então, vamos parar para pensar. Temos 6 minutos, não sei se vai dar tempo de fazer toda essa caminhada, mas não tem problema. Vamos parar para fazer a seguinte análise, né? Pensa comigo. A primeira Constituição brasileira, ela é de 1824. Beleza. O que eu tenho próximo a 1824? Fique tranquilo que a gente vai ter um material específico sobre a evolução do constitucionalismo brasileiro. Isso faz parte da nossa análise histórica. Fica tranquilo, tá? 1822, nós temos a independência do Brasil. O Brasil, ele já possuía inúmeros movimentos clamando por independência, e mais ainda, clamando inclusive por uma república. E isso acontece no final do século, se eu pego o final do século XVIII, eu tenho movimentos republicanos no Brasil, que são abafados, mas que são movimentos republicanos. No início do século XIX, né, antes da independência do Brasil, em 1822, eu tenho um momento muito específico em que o Brasil se torna independente por poucos dias, por meio de uma revolução pernambucana, mas que acaba depois sendo abafado por um movimento, uma reação do Estado português muito forte, diga-se de passagem. Mas em 1822 nós temos, enfim, a independência do Brasil. Quando eu paro para analisar os precursores da independência, fica muito claro que o evento ocorrido em 1822 ele foi uma consequência histórica. Não caiu de paraquedas uma ideia em torno do imperador até então para se proclamar a independência do Brasil. As coisas não são assim. Isso não foi do nada, né? Então não é uma questão que milagrosamente aconteceu, não. Existiram inúmeros acontecimentos, pequenos acontecimentos históricos regionalizados ao longo dos anos que já apontavam para essa direção, para esse desejo latente no espírito popular. Uma população que não estava mais satisfeita com a figura ou a configuração de terra portuguesa fora de Portugal. Então, já havia nos anseios da população um desejo por independência, uma voz que clamava por esse rompimento. Então, quando eu chego na proclamação da independência, em 1822, né, em 7 de setembro de 1822, eu tenho ali um resultado desse coral sociológico, desse conjunto de manifestações reiteradas, e que demonstravam o direito vivo, o espírito latente, uma sociedade que buscava uma modificação. E aí eu tenho independência do Brasil, essa é a ruptura. Até então não éramos um Estado independente e passamos a ser um Estado independente a partir desse instante. É uma nítida ruptura. Eu rompi com o meu colonizador. Agora, já que eu rompo e estabeleço sobre mim uma nova realidade de organização e de soberania, eu preciso de uma nova Constituição. E é isso que resulta na Constituição de 1824. Então, qual é a ruptura do tecido social que ocorre como elemento crucial para desembocar na Constituição de 1824? Independência em 1822. Este é o evento final, que era o ponto que faltava, a última pedra, o último composto, a última quantidade de água para transbordar, né? Esses anseios da população e produzir uma nova ordem. Na verdade, a primeira ordem constitucional que nós tivemos. O Brasil, ao ser independente, não tem o menor sentido continuar sendo tutelado por uma lei portuguesa. Se somos independentes, temos que ter uma Constituição própria. Então, essa é a primeira ruptura que eu tenho. E é um evento histórico, é o conjunto de eventos históricos que resulta nessa previsão. Estamos aí com 1 minuto, praticamente. Eu vou encerrar e a gente continua em seguida, beleza? Até daqui a pouco.